Os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito e eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. Muitos elogios ao Flamengo ao gol que o Rony perdeu. Tá louco, a torcida do Galo deve estar muito furiosa. Dá pra perder um gol desse. Ele estou logo onde o Varela tava. Melhor pra gente, né? O Flamengo vence, gol do Léo Ortiz. Um domínio espetacular do Flamengo, mais uma vez, tendo totalmente as ações do jogo, e a imprensa elogiou demais, e é o que vamos acompanhar. A partir de agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, e o link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Sim, boa noite, Edu, boa noite, amigos, boa noite a todos. Eu achei que o Atlético foi melhor que o Flamengo em alguns trechos do primeiro tempo, o jogo mudou muito depois do intervalo. Muito interessante a forma como o Cuca, de início, tentou impedir a melhor saída de bola do Flamengo, porque era claro que havia uma sobra para o Flamengo sair com 4 contra 3. O Cuca entendeu com seus encaixes individuais, que é uma coisa que ele faz normalmente, que essa era a melhor maneira de segurar o Flamengo e tentar um desarme ou próximo do gol do adversário ou pegar a defesa do Flamengo numa situação de posicionamento defeituoso, para depois desse desarme criar um lance de perigo. Eu achei que a proposta do Atlético durante trechos do primeiro tempo teve mais sucesso que a proposta do Flamengo. Eu acho que isso é um bom critério para avaliar quem está jogando melhor, independentemente de você gostar disso ou gostar daquilo, não importa. Se você consegue identificar quem está tentando e conseguindo fazer aquilo que se propõe de uma maneira mais perigosa, digamos assim, né? Porque o objetivo de todo mundo é fazer um gol. Esse time é o time que está melhor. O Cuca mudou algumas coisas em termos de marcação, teve jogador que levou cartão, aí ele trocou. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso, porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo a essa sensação hoje a marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. Os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito e eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então, o Cruzeiro vacilou, e é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo, e o Flamengo não bobeia. A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro, teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite, Edu, boa noite aos companheiros, boa noite ao Fã de Esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira está na meia-lua.
na hora que vai ter a cobrança da falta e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Wallace Ian estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão. É aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas eu tô com o André no sentido do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Eu achei que a armação que o Cuca fez do Galo, num 3-4-3 ali, uma linha de 3 zagueiros, Júnior Alonso saindo mais pelo lado esquerdo, Scarpa à frente dele, pelo lado esquerdo também, não ficando no meio campo, nem pelo lado direito, que é onde ele geralmente joga. Eu acho que funcionou bem. Algumas coisas também diferentes, por exemplo, o Rony sendo o último para justamente ser lançado nas costas da defesa do Flamengo, e o Hulk ficando ali como se fosse um armador, um pouco mais recuado para tentar pegar, provavelmente, quando o Rony conseguisse vencer esse os foi o lance zagueiros. mais doido do jogo. A bola bate no travessão e volta. Os dois primeiros lances, né? As duas bolas na trave. Não, na verdade não foi na trave, foi que o Varela salvou, né? Mas as duas bolas do Galo foram vacilos do Rossi, né? O Rossi começou o jogo um pouco desligado. E fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas eu acho que... Aqui é outra linha. Aqui é outra linha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... Então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né, principalmente para um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses dois jogos, e você tem razão, né, a gente vê um Atlético ignorando, entre aspas, tudo isso e dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti, pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como o potencial dos jogadores mostra pra gente, né? Porque você tem Dudu, você tem opções do banco de reservas, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, é um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. A volta do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta. O Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. E eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções
para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças agora estão mais parelhas. Então, o Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo para mim. Ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo. O próximo, para mim, é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, treinou, impressionou bem, jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades raras. Tem um contra-ataque que ele salva com o carrinho, isso, que é uma visão de jogo espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os 2 times à sua frente, então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza, contra o Atlético. Primeiro jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer. Talvez ele já... O Felipe já sabe, a gente não. O lado bom também, né, de poupar o Luiz Araújo é a questão que eles chamam da minutagem, né, a carga ali do jogador, né, que virou esse novo termo ali, para dar um descanso para os atletas. Hoje, sem o Luiz Araújo, conseguiu fazer uma boa partida, em especial ali com o Plata também na frente. É um jogador que poucos estão falando, mas que eu achei que está entrando muito bem, pelo menos nos últimos 3 jogos no time do Flamengo, é o Juninho, né? O Juninho ali, que é um cara muito criticado, está entrando no final ali no lugar do Pedro e, consequentemente, fazendo aquela pressão na zaga adversária. Então, deu um passe muito bom ali nos últimos jogos, sabe? Hoje, não tá marcando gol, mas não tá fazendo assistência. Como assim tá jogando bem? Na parte física, ele consegue recompor de uma maneira impressionante, ainda mais quando o Pedro cansa nos últimos 15, 20 minutos de jogo, né? Isso é muito bom também. Vem achando uma função para ele que pode até não resolver com a bola na rede, porém, consegue recompor muito bem o ataque do Flamengo e assim pressionar também a zaga adversária. Deixa sua opinião aqui nos comentários do que vocês acharam. Gostaram, não gostaram, as suas observações. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!